No início da história, somos apresentados a Tao, que acabara de ser libertado da prisão após passar 10 longos anos atrás das grades. Agora, ele estava a caminho para encontrar sua mãe adotiva. No passado, Tao era um dos gangsters mais temidos da cidade, mas esses dias haviam ficado para trás. Ele havia mudado completamente e abandonado a vida do crime. Tao carregava consigo um pequeno diário, onde escrevia tudo o que queria fazer no futuro. Sempre que concluía uma dessas metas, riscava-a como uma conquista pessoal. Depois disso, ele chegou a um restaurante chamado Sunflower, administrado por sua mãe adotiva. Porém, ao chegar, ela não estava lá. Em vez disso, encontrou sua irmã adotiva, que lhe disse que a mãe voltaria apenas à noite. Até lá, ela pediu que Tao fosse se refrescar em uma casa de banhos pública. Ao tentar abrir um armário para guardar seus pertences, ele ficou confuso com a chave e continuou tentando repetidas vezes. Um homem que estava sentado por perto começou a se irritar. Achando que Tao era apenas um idiota inofensivo, aproximou-se de forma agressiva e começou a ameaçá-lo. Mas, no instante em que Tao tirou a roupa, toda a confiança do homem desapareceu. Seu rosto parecia inocente, porém as tatuagens assustadoras que cobriam seu corpo revelavam a verdade. Aquele homem havia sido um lendário gangster, temido por todos. Ao mesmo tempo, em outra parte da cidade, um grupo de criminosos estava ameaçando uma jovem no meio da rua. Até os policiais que estavam por perto viram tudo, mas ignoraram completamente a situação. Esses criminosos trabalhavam para os dois chefões mais poderosos da cidade, Chang e Yang. Ambos eram protegidos pelo político Punu, e era por isso que nem a polícia ousava interferir em seus crimes. Pouco depois, Chang apareceu se exibindo diante de seus homens, mas tudo mudou quando Tao chegou para encontrá-lo. Assim que viu Tao, Chang começou a tremer de medo. Tao era seu velho amigo, e ninguém sabia melhor do que ele o quão assustador e perigoso Tao havia sido no passado. Por isso, Chang o tratou com grande respeito. Entretanto, Tao não tinha más intenções. Ele apenas queria visitar um velho amigo antes de seguir seu caminho. Depois de encontrar Chang, Tao foi visitar o outro chefe do crime da cidade, Yang. Antigamente, tanto Chang quanto Yang seguiam Tao como se fossem seus subordinados. Agora, ao vê-lo vivendo uma vida calma e comum, Yang ficou completamente surpreso. Desconfiado dessa mudança repentina, Yang ordenou secretamente que seus homens vigiassem Tao. Ele queria descobrir por que o homem que um dia dominou toda a cidade agora vivia como uma pessoa comum. Naquela noite, Tao voltou ao restaurante de sua mãe. Assim que ela o viu, seu rosto se iluminou de felicidade. Embora Tao não fosse seu filho biológico, ela sempre o amou como se fosse. A primeira coisa que Tao fez foi pedir desculpas pelo erro que o levou à prisão tantos anos atrás. O que exatamente aconteceu seria revelado mais tarde na história. Sua mãe respondeu com carinho que já o havia perdoado há muito tempo. Ela apenas estava feliz por ele finalmente ter voltado para casa. Por outro lado, sua filha Kim não parecia nada impressionada. Ao olhar para o rosto calmo e inocente de Tao, ela concluiu que ele era um homem fraco e covarde. Naquela noite, antes de dormir, Tao fez 3 promessas a si mesmo: nunca mais lutar, nunca mais beber álcool e nunca mais chorar. No dia seguinte, somos apresentados ao político Punu, que fazia discursos no mercado e distribuía falsas promessas apenas para conseguir votos. Na realidade, ele era um homem desprezível. Depois de apertar a mão das pessoas pobres, limpava as mãos com um lenço de papel, demonstrando seu nojo. Seu verdadeiro objetivo era tomar posse de toda aquela região. Enquanto isso, Tao foi à delegacia cumprir sua assinatura obrigatória de acompanhamento após sair da prisão. Lá, um policial se aproximou e aconselhou-o a deixar a cidade, pois muitas pessoas ainda o viam como um gangster perigoso e uma ameaça. Mas Tao respondeu calmamente que havia mudado e queria viver de forma honesta e pacífica, como qualquer pessoa normal. Ao sair da delegacia, ele procurou um médico para remover as tatuagens de seu corpo, já que todos o julgavam e temiam por causa delas. O médico, porém, avisou que removê-las destruiria completamente sua pele e que, mesmo assim, as cicatrizes jamais desapareceriam totalmente. Ao mesmo tempo, a mãe de Tao foi se encontrar com Punu. O político queria comprar o restaurante Sunflower, pois pretendia construir um shopping no local. Quase todos os moradores da região já haviam vendido suas terras para ele, mas a mãe de Tao recusava-se a vender seu restaurante, acontecesse o que acontecesse. Punu, porém, não aceitava ser contrariado. Custasse o que custasse, ele estava determinado a tomar posse daquele restaurante. No dia seguinte, Tao finalmente conseguiu um emprego em uma oficina mecânica. Trabalhou com dedicação e humildade, tentando viver honestamente. Quando o mesmo policial o viu trabalhando, ficou completamente surpreso.
Então contou ao seu parceiro que estudara na mesma escola que Tao. Naquela época, ele costumava praticar bullying contra Tao. Porém, mais tarde, Tao se tornou um gangster tão aterrorizante que até Chang e Yang passaram a segui-lo como cães fiéis. O policial também revelou que, sempre que Tao bebia álcool, transformava-se em um verdadeiro monstro impossível de deter. Certa vez, 6 homens o atacaram ao mesmo tempo quando ele estava sozinho, mas Tao derrotou todos eles de forma tão brutal que ficaram estendidos no chão como cães abandonados. Depois que Tao foi preso, todos acreditavam que Chang e Yang dominariam a cidade. No entanto, ambos acabaram se tornando pouco mais que cães de estimação do político Punu. No dia seguinte, Tao foi buscar Kim na faculdade. Assim que chegou, a professora de inglês dela o reconheceu imediatamente. Descobrimos então que, antes de Tao ser preso, ela era sua namorada. Ela até o visitava na prisão, mas Tao sempre se recusava a vê-la, porque queria que ela seguisse em frente e tivesse uma vida melhor, em vez de desperdiçá-la esperando por um criminoso. Agora, ao vê-la realizada como professora, Tao ficou sinceramente feliz. Depois disso, ele foi embora com Kim. No caminho, ela viu um aparelho de mídia de que gostou muito, mas não pôde comprá-lo porque era caro demais. Mais tarde, enquanto os dois comiam macarrão em uma pequena lanchonete, o suposto namorado de Kim apareceu. O rapaz era obcecado por ela, apesar de Kim não sentir absolutamente nada por ele. Assim que viu Kim sentada ao lado de Tao, ficou furioso e partiu para cima dele. Como Tao havia prometido que nunca mais lutaria, suportou tudo em silêncio, sem revidar. Vendo isso, o rapaz e seus amigos concluíram que Tao era apenas um covarde e começaram a espancá-lo sem piedade. Durante a briga, sua camisa foi rasgada. No instante em que todos viram as assustadoras tatuagens cobrindo seu corpo, toda a coragem deles desapareceu. O ambiente mudou completamente. Eles perceberam imediatamente que o homem diante deles não era uma pessoa comum. Sem dizer quase nada, Tao simplesmente levou Kim embora. Enquanto isso, o político Punu ordenou que Chang fechasse o restaurante Sunflower. Em troca, prometeu entregar a ele a maior boate da cidade. Ao ouvir essa oferta, Chang foi rapidamente ao restaurante com sua gangue e começou a destruir tudo. Porém, no momento em que viu Tao parado ali, seu rosto foi tomado pelo medo. Em pânico, Chang ordenou imediatamente que seus homens parassem. Então Tao o segurou pelo pescoço e disse friamente: "Nunca mais volte aqui. Da próxima vez, você pode entrar andando com as próprias pernas, mas sairá carregado nos ombros." Ao ouvir essa ameaça aterrorizante, Chang pediu desculpas imediatamente e deixou o restaurante com seus homens, sem causar mais problemas. Mesmo assim, Tao conseguiu controlar sua raiva e suportou tudo em silêncio. No fim, todo o plano de Punu fracassou, e os criminosos foram embora depois de espancar Tao quase até a morte. Mais tarde, naquela mesma noite, o admirador obsessivo de Kim voltou ao restaurante. A essa altura, ele já havia descoberto toda a verdade sobre Tao. Tradução: ele gritou furiosamente para a mãe de Tao, Ana Ronuno: "Como a senhora pôde adotar o homem que matou seu próprio filho e viver com ele como se fosse da família?" Ao ouvir essas palavras, Kim ficou paralisada de choque. Então o rapaz revelou a terrível verdade. Tao era a mesma pessoa responsável pela morte do irmão dela, 10 anos atrás. Kim ficou completamente arrasada ao descobrir isso. Seu coração se encheu de raiva, e naquela mesma noite, ela confrontou sua mãe, perguntando por que havia aceitado o assassino de seu próprio filho dentro da família. Foi então que sua mãe finalmente contou toda a história. Na verdade, o irmão de Kim era um encrenqueiro e viciado em drogas que trabalhava para um gangster local. Durante um confronto violento, ele entrou em uma briga com Tao. Tao nunca teve a intenção de matá-lo, mas durante a luta, a situação saiu do controle e o irmão de Kim morreu acidentalmente. Depois desse incidente, Tao foi consumido pela culpa. Ele caiu de joelhos diante da mãe de Kim, chorando e implorando por perdão. Ao ver seu arrependimento sincero, o coração dela se comoveu. Ela percebeu que Tao não era uma pessoa realmente má, mas apenas uma alma perdida que nunca havia conhecido o amor de uma família. Por isso, decidiu aceitá-lo como filho. Ela acreditava que, vivendo com eles, Tao finalmente teria uma família de verdade, e talvez ela também conseguisse amenizar a dor de perder seu próprio filho. Depois de conhecer toda a verdade, Kim finalmente começou a compreender tudo. Mais tarde, ela foi encontrar Tao pessoalmente. Mesmo assim, ele voltou a pedir desculpas sinceramente pela morte de seu irmão. Então disse, em voz baixa, que, se ela quisesse que ele deixasse a família para sempre, ele partiria sem dizer mais nenhuma palavra. Kim o impediu de ir embora. Em vez disso, pediu que ele continuasse vivendo com eles como seu irmão. Ela ainda confessou que seu verdadeiro irmão era uma pessoa terrível
que chegava a espancar a própria mãe por dinheiro. No dia seguinte, por ordem do político Punu, o admirador obsessivo de Kim a atacou, lançando uma pedra contra sua cabeça e mandando-a para o hospital. Depois desse incidente, a mãe de Tao finalmente decidiu vender o restaurante, pois a vida de sua filha estava em perigo. Pouco depois, Tao foi encontrar Punu e disse que haviam concordado em vender o restaurante Sunflower. Em troca, implorou para que ele parasse de machucar sua família. Mas Punu não tinha intenção de parar tão facilmente. Em vez disso, exigiu a mão de Tao. Punu disse que, se Tao realmente nunca mais pudesse lutar, deixaria sua família em paz para sempre. Para proteger aqueles que amava, Tao aceitou o acordo sem hesitar. Para cumprir a ordem, Punu mandou seu braço direito, Bonjan, que também era um velho amigo de Tao, destruir sua mão. No entanto, Bonjan não conseguiu traí-lo completamente. Em vez de amputar sua mão, ele apenas danificou gravemente seus nervos, fazendo parecer para todos que ela havia ficado inutilizada. Mais tarde, enquanto ajudava Tao a escapar em segredo, Bonjan revelou a verdade. Ele explicou que a mão se recuperaria com o tempo. Apenas fingira destruí-la para que Punu e os outros acreditassem que Tao jamais poderia lutar novamente. Depois disso, Tao foi ao hospital visitar Kim. Ao vê-la ferida, prometeu que, acontecesse o que acontecesse, protegeria tanto ela quanto sua mãe. Mas, naquele exato momento, algo terrível estava acontecendo em outro lugar. A mãe de Tao estava sozinha no restaurante, de coração partido por ser obrigada a vender o lugar que mais amava. Foi então que Yang apareceu com seus homens. Seguindo as ordens de Punu, Yang a assassinou brutalmente. Depois de matá-la, forçaram sua impressão digital nos documentos da propriedade para concluir a transferência do terreno. Como acreditavam que Tao não podia mais lutar, já não tinham mais medo dele. Antes de irem embora, penduraram o corpo da mulher para fazer parecer um suicídio, evitando qualquer suspeita de assassinato. Mais tarde, naquela noite, Tao finalmente voltou para casa. Mas, assim que entrou no restaurante, ficou completamente paralisado. Bem diante de seus olhos, o corpo sem vida de sua mãe estava pendurado. A única pessoa no mundo que realmente o havia amado como um filho tinha partido para sempre. Naquele instante, Tao desmoronou completamente. Como se isso não bastasse, os homens de Punu já estavam destruindo o restaurante Sunflower, apagando, pedaço por pedaço, a última lembrança de sua família. No início, Tao acreditou que sua mãe havia tirado a própria vida por causa da dor de perder o restaurante. Mas então percebeu algo escondido entre seus sapatos, um dos brincos de Yang. No momento em que o viu, compreendeu toda a verdade. Yang havia assassinado sua mãe. Ao perceber isso, Tao desabou, chorando sem conseguir se controlar. Ele começou a beber álcool sem parar, até ser completamente consumido pela raiva e pelo sofrimento. Amava sua mãe mais do que qualquer outra pessoa no mundo, e simplesmente não conseguia suportar sua perda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o político Punu comemorava com Chang e Yang por finalmente terem tomado posse do restaurante. Os três festejavam felizes quando, de repente, ouviram alguém chorando do lado de fora. O som assustou a todos, porque aquela voz pertencia a Tao. Caminhando lentamente em direção a eles, Tao disse: "Eu prometi a mim mesmo que nunca mais choraria, nunca mais beberia e nunca mais lutaria. Mas todos vocês me obrigaram a voltar a ser o mesmo monstro que tentei tanto deixar para trás." Naquele momento, Yang fingiu sentir pena e disse: "Sinto muito pela morte da sua mãe." Ao ouvir isso, Tao lançou o brinco de Yang diretamente em seu rosto. Segurando as lágrimas, jurou pelo nome de sua mãe que, antes daquela noite terminar, todos os presentes morreriam. Em seguida, fez apenas uma pergunta: quem atacou Kim? Entre as pessoas presentes, estava o admirador obsessivo de Kim, o mesmo homem que a havia mandado para o hospital ao acertá-la com um tijolo. Achando que Tao estava indefeso por causa da mão ferida, o rapaz deu um passo à frente e gritou: "Fui eu. E o que você vai fazer?" Ao ouvir isso, Tao disse calmamente para Bonjan sair dali, pois já sabia de toda a verdade. Bonjan nunca havia destruído realmente sua mão. Sem dizer uma palavra, Bonjan foi embora em silêncio. Então, o monstro dentro de Tao finalmente despertou novamente. Tao matou instantaneamente o homem que havia atacado Kim. Depois, espalhou gasolina perto do portão e ateou fogo, prendendo todos lá dentro para que ninguém pudesse escapar. Em seguida, uma batalha brutal começou. Nem mesmo dezenas de gangsters juntos conseguiram resistir a Tao por mais de um minuto. Em sua fúria alimentada pelo álcool, ele parecia menos um ser humano e mais uma fera selvagem caçando suas presas. Durante o caos, Chang cruzou seu caminho. Tao o atacou como um animal e o matou brutalmente no local. Logo depois, Yang avançou e o esfaqueou. Mas, mesmo ferido, Tao não parou. Ele agarrou Yang pelo pescoço e o estrangulou lentamente até a morte,
exatamente da mesma forma como Yang havia matado sua mãe. A essa altura, todos os presentes estavam apavorados. Ver Tao coberto de sangue e completamente consumido pela fúria fazia até suas almas tremerem de medo. Os gangsters restantes tentaram fugir desesperadamente, mas Tao foi abatendo um por um até finalmente alcançar o político Punu. Ali, despejou toda a sua dor e toda a sua raiva sobre o homem responsável por destruir sua família. Quando terminou, Punu estava completamente irreconhecível. Depois do massacre, Tao, coberto de ferimentos e totalmente exausto, sentou-se lentamente, em silêncio. Começou a recordar os momentos felizes que havia vivido ao lado de sua mãe e de sua família. Por fim, a história muda para Kim. Agora, ela havia se tornado a melhor aluna de matemática. Ela também carregava o diário de Tao. Assim como ele, passou a escrever seus objetivos e riscá-los sempre que conseguia realizá-los. E assim, a história chega ao fim. Título: